Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu saí de casa, tô indo até o São Paulo Expo, lá na rodovia dos Imigrantes. Para isso eu vou atravessar a cidade inteira, de norte a sul, pegando avenidas, rodovias e até alguns trechos com trânsito. Dia a dia real de São Paulo mesmo. E nesse caminho eu vou conversando com vocês vão aqui me acompanhando no percurso todo. Esse não é exatamente o primeiro vídeo, a gente já está caminhando aí para 1000 km rodados com a moto. Mas até aqui eu ainda estava testando tudo, câmera, microfone, posição, os ajustes. A primeira viagem que eu fiz logo no primeiro dia com a moto já está no canal. E tem outras que já estão aí na esteira de edição. Mas esse é o primeiro vlog oficial. Isso aí, motovlog número 1. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre mim, sobre a moto e sobre o canal. Então podemos dizer que esse é o vídeo de apresentação que marca o início oficial da Rota Santini. Já deu uma travadinha aqui. E é blitz, hein? Parando todas as motos. Eu só tô vendo moto parada. Vamos ver como é que vai ser. Bom dia. Obrigado. Tamo liberado. Bom, eu tô indo pra FEICOM, que é a Feira Internacional de Construção. É um evento importante do setor, eu participo quase todos os anos para conhecer novidades, tendências de mercado, enfim. Eu sou engenheiro civil, eu tenho muita experiência em incorporação imobiliária, estudos de viabilidade. Eu trabalho sempre assim, desde a escolha do terreno, desenvolvimento de produto, faço execução de obra e também a venda. E quanto mais o tempo passa, mais eu tenho gostado de fazer projetos. É muito louco isso, né? Bem diferente. Então, pensar, estruturar, tirar tudo do papel e talvez isso explique muita coisa do que você vai ver por aqui. Esse pedacinho aqui é movimentado. Você tá vendo que tem a faixa azul nesse trecho, né? Essa faixa azul é espetacular. E agora que chega num trecho mais apertado, a faixa acaba ficando esse corredor ainda assim. Mas essa faixa azul é exclusiva para moto. Ela tem nas principais avenidas grandes de São Paulo. Mas como você pode ver, nem toda avenida tem essa faixa. Então em alguns lugares ela acaba desaparecendo, sumindo, a gente vai aí costurando entre as motos. Eu não gosto muito de ficar parado por aqui, esse é um pedacinho um pouco perigoso, mas enfim, tá movimentado, cheio de carro, de moto. Mas vamos lá. Galera, paixão por motos veio cedo na minha vida, né? Meu pai teve retífica de motores, então eu cresci dentro de oficina. Motor aberto, peça para todo lado, moto entrando, moto saindo. E quem vive isso, quem cresce nesse ambiente, isso acaba mexendo um pouquinho com a gente. Minha primeira moto eu ganhei quando eu tinha 19 anos. Era uma CGzinha Titan. Depois eu tive outras, tive a Inext 250, a CB300, tive uma scooterzinha NMAX. Era uma delícia, mas eu nunca fiquei muito tempo com as motos. Em geral eu usava ali no dia a dia, acabava priorizando o carro. Então eu ficava um tempo com a moto e depois vendia. Ou porque eu não usava tanto, ou porque eu acabava preferindo aí trocar de carro, enfim. Mas uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive vontade, é de viajar de moto. Eu sempre gostei de estrada, mas sempre viajava de carro. Viajar de moto parecia um sonho distante, sabe? Então, quando eu tinha moto, quase sempre moto pequena, né? Todas as motos de baixa cilindrada, eu tinha certo receio de pegar a estrada. Talvez eu achasse aí que o tamanho da moto poderia influenciar na experiência, mas principalmente porque eu sentia que não tinha o contexto ideal. Ou a estrada não ajudava, ou porque era muito longe, ou porque eu parecia arriscado demais. Eu cheguei a fazer algumas viagens. Fiz uma viagem bem longa com a Next, fiz alguns passeios também, e com a NMAX. E eu cheguei a gravar vários vídeos. Eu tive um capacete que eu fiz uma adaptação com epóxi para fixar o suporte da câmera.
Mas no fim eu não achava os vídeos legais, não achava os lugares interessantes e principalmente eu não via sentido em postar algo que não me fazia bem. E como a única certeza que a gente tem na vida é que a vida muda, tudo mudou. Hoje eu já tenho uma câmera melhor, eu estou em um momento que me faz bem gravar e eu estou fazendo viagens que realmente me trazem realização. E para completar, tem uma moto que encaixou perfeitamente no que eu buscava. E falando da moto, essa aqui é uma Royal Enfield Guerrilla 450. E a minha história com ela é curiosa. Ó, o motoboy ali ultrapassando todo mundo. Bom, deu pra perceber que eu sempre gostei de moto mais moderna, moto naked, né? A CB300 sempre é uma moto que eu curti muito. Eu tava com uma ideia de comprar uma esportiva de baixa cilindrada. Nem faz tanto sentido eu pegar uma moto de alta cilindrada. Não tenho, apesar de ter tido moto por muito tempo, eu não tenho tanta experiência assim. A primeira Royal que eu conheci foi a Hunter 350. Era a moto de um vizinho, ela ficava parada na garagem do prédio. Eu achei a moto linda, muito bem acabada, mas eu não consegui me conectar muito com o estilo retrô da moto. Eu acabei olhando no site, vendo outros modelos, mas eu não me via em nenhuma moto. A Himalayan 450 é um modelo muito forte da marca, né? Não é uma moto que eu me identifico muito. Eu não gosto muito de moto trail, eu nunca me identifiquei muito, talvez por eu ser baixinho, né? Então eu não conseguia alcançar o pé. Mas enfim, muitas pessoas recomendaram a marca, alguns conhecidos compraram essa moto, a Himalayan 450, e todas as avaliações eram muito positivas. Mas mesmo assim eu torci o nariz para a Royal. Eu não cheguei nem a visitar a concessionária. Eu não sei se você vai conseguir. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas aqui a gente está vendo o centro velho de São Paulo. Logo no fundo ali tem o edifício Altino Arantes, que é o Farol Santander. Enfim, coisa de engenheiro, né? A gente fica olhando os prédios e fascinado pelas construções. Essa ponte mesmo é o viaduto Santa Efigênia. Ele foi inaugurado em 1913 e foi todo construído na Bélgica. Diz que a prefeitura financiou e demorou quase 80 anos para pagar a ponte. Mas seguindo aqui, eu nunca visitei uma concessionária da Royal. Eu tava assim visitando outras lojas, pesquisando outras motos, mas sempre na dúvida de qual moto pegar. Até que alguns meses depois, todo dia que eu ia pra academia, quando eu voltava pra casa, eu passava em frente a uma concessionária da Royal. Todo dia. E um dia eu resolvi parar. Mesmo dizendo que eu não gostava do estilo, eu falei, vou parar em entrar. Acho que tinha sido a única concessionária que eu não tinha visitado ainda, né? Eu queria ver as motos de perto, sentar, ligar. E eu tinha certeza que eu ia sair de lá dizendo que não era moto pra mim. Então eu sentei em vários modelos, né, desde a Hunter 350 até as Custom 650, que realmente eu não curto mesmo. E eu sentei na Guerrilla. E galera, quando eu sentei e liguei a moto, o sorriso veio sozinho. Eu não sabia ainda os detalhes técnicos da moto, mas ali eu tive certeza que essa seria a moto. É engraçado, né? Tem moto que você escolhe e tem moto que te escolhe. A Guerrilla 450 vem com motor Sherpa, que é um monocilíndrico de 452 cilindradas. A Royal classifica como Roadster, na prática é uma Naked. Ela usa a base da Himalayan, só que ela é mais baixa, mais leve e... Eita, ambulância. Ah não, é polícia. De vez em quando, já aconteceu algumas vezes comigo de polícia ou ambulância acabar entrando aqui na faixa de moto.
uma faixa mais larga costuma ser mais vazia e vai costurando o trânsito. Tá, o trânsito não chega a estar parado, mas 23 é sempre lotado. Pra mim, essa é uma das avenidas mais lindas de São Paulo para dirigir e pilotar. É o corredor norte-sul, né? Então, galera, a Guerrilla 450 vem com motor Sherpa, que é um monocilíndrico de 452 cilindradas, é classificada como Roadster, e ela é feita em cima da Himalaia, né? Na verdade, a Himalaia é a base para ela. Esse motor produz 40 cavalos, são quase 4 kg de torque, então ela é muito esperta na cidade, muito competente na estrada. Qualquer situação, você abre o acelerador e sente a moto respondendo. Ela tem esse painelzão TFT com Bluetooth, tem espelhamento de GPS também, tem suspensão show, ABS duplo canal, câmbio de 6 marchas com embreagem assistida e deslizante, tem acelerador eletrônico, as rodas são de liga de 17 polegadas e pesa aí cerca de 180 kg. Mas, tirando essa parte técnica, mais importante do que esses números, né, é a sensação. E essa moto é muito gostosa de pilotar. Ela é ágil no trânsito, é confortável, tem boa retomada e mantém uma velocidade de cruzeiro muito acima dos carros na estrada, né? Então isso traz muito mais segurança para ultrapassagem e para pilotar na rodovia. A posição dela mistura esportividade com conforto. Então ela tem um guidão um pouquinho mais largo. Não sei se vocês viram ali, eu passo no corredor um pouquinho mais apertado, mas ela tem as pedaleiras um pouco recuadas. Então você continua tendo ali uma posição um pouco mais esportiva, mas sem cansar tanto, né? Dá pra rodar bastante tempo sem cansar. E o estilo dela, ainda dá pra colocar aí um top case legal, alguns alforjes, tá? Que facilita a nossa vida aí pra viagem longa. E também não faria muito sentido, né? Imagina pegar uma carenada, uma esportiva e colocar alforje, top case, enfim. É possível, mas não fica tão legal. Olha a polícia de novo. Minha rotina aqui em São Paulo normalmente é de pequenos deslocamentos, tá? Então eu passo pouco tempo rodando no dia a dia. Mas eu gosto assim de... eu quero ir pra onde eu quiser, quero a hora que eu quiser. E faz muito sentido ter uma moto que dê pra andar no trânsito, né? Que é econômica, que é segura. E que dê pra fazer umas viagenzinhas também, né? Talvez se eu tivesse pego aí uma moto esportiva, uma moto só pra passear mesmo, só pra viajar, não seria tão legal de andar aqui na cidade, né? Mesmo que nesses percursos menores. E diferente do que muita gente pensa, o trânsito de São Paulo é muito menos hostil do que parece. Aqui vocês estão vendo, né? Faixa azul é liberado pra moto, mesmo quando o trânsito para, e a gente segue aqui na boa. Você vê que não tá parado o trânsito, mas tá com bastante carro, bastante fluxo. E a gente que tá de moto vai embora. Mesmo que os carros ali estão andando no limite, que não tá muito trânsito, pra gente é sempre liberado. Tem essa cultura, né? As faixas azuis, que é exclusiva pra moto. E quando não tem a faixa azul, tem alguns trechos que não tem a faixa azul, ou em avenidas menores, sempre forma esse corredor natural aí, faz parte da cultura da cidade. Entre a primeira e a segunda faixa sempre forma um corredor de moto, né? São muitas motos aqui em São Paulo e são muitas motos. Isso acabou virando parte aí do funcionamento da cidade, né? Para quem olha de fora parece apertado, a faixa azul é uma faixa estreitinha, mas para quem tá de moto é um corredor aberto assim, parece uma estrada pra gente. E a convivência com outras motos também é tranquila. A polícia na faixa azul, o que eu falei? Será que ele vai travar a faixa ou será que vai conseguir sair fora? Vocês estão vendo, galera, que assim, a convivência com outras motos é tranquila também. Eu tô meio que acompanhando o ritmo de todo mundo aqui, mas principalmente agora que deu essa segurada aí com a polícia. Mas
Se tem alguém aí com mais pressa, alguém que está trabalhando mesmo, algum motoboy vem um pouco mais pressa, eu só saio um pouquinho pro lado da faixa azul, deixo o espaço liberado, o cara vai embora e eu volto. É a mesma coisa, às vezes tem algum cara um pouco mais devagar e aí o cara acaba dando passagem. Então você não precisa ir no mesmo ritmo que todo mundo, mas se quiser ir mais devagar é só dar passagem. E acaba sendo gostoso pilotar aqui. Eu sou suspeito, né? Eu particularmente sou apaixonado por essa cidade, em todos os sentidos. Gosto das avenidas, eu fico alucinado com os prédios daqui, esses prédios antigos, né? Eu falei do Altino Arantes, tem mais alguns ali na região central de São Paulo que eu sou alucinado, né? Eu fico assim admirando a engenharia, a arquitetura, a história, né? E você imaginar que uma avenida como essa foi, sei lá, construída há 100 anos atrás e se bobear hoje comporta o trânsito melhor do que era na época, né? É muito louco isso. Mas, enfim, o que eu gosto mesmo, que eu curto é a estrada. Não importa pra onde. Pode ser um cafezinho ali a 150 quilômetros, eu visitar uma serra, ver um mirante, sei lá. E eu tenho vontade de fazer viagens longas, né? A primeira viagem que eu fiz não foi muito longa, rodei ali 500 quilômetros em 2 dias. Mas eu quero fazer viagem assim de rodar 1000 quilômetros, sabe? Eu só quero viajar mesmo. E putz, com essa perspectiva assim de viagem, de andar na cidade, andar na estrada, tá com uma moto legal. Pô, eu não posso viver tudo isso sem registrar. E aí, e aí que entra, né, o porquê o canal, por que eu decidi fazer esse canal. Então, acho que eu vou trazer aqui 5 tópicos do porquê eu comecei esse canal, do porquê que eu decidi começar esse canal. Eu já queria há um tempo, na verdade, né? Eu acompanhei o nascimento da criação de conteúdo, o nascimento do YouTube, lá da época da internet de escada, aqueles vídeos que demoravam um século para carregar. O YouTube ainda estava nascendo, né? Muito diferente do que é hoje. E é engraçado que eu nunca fui muito ligado à TV, mas eu sempre gostei do YouTube, encontrei ali alguma coisa diferente. Não sei se é liberdade ou a forma direta, né, de se comunicar. Essa possibilidade de todo mundo poder criar do jeito que quer, né? E, enfim, não é sobre querer ser alguém. Eu acabei tendo alguns ídolos aí dentro do YouTube que eu vi nascer e que hoje são canais gigantes. Mas é sobre poder criar também nesse mesmo formato que sempre fez parte da minha vida. Outro ponto aí é que a curiosidade para mim sempre foi um combustível, sabe? Então, desde criança eu sempre quis entender o porquê das coisas, o funcionamento, a lógica. Eu nunca fui só de aceitar o que era mostrado ali, né? Eu sempre queria ir um pouquinho mais a fundo. Então, o próprio YouTube para mim acabou virando uma plataforma de busca e aprendizado, né? Esse farolzinho é para entrar na Avenida dos Bandeirantes. A gente saiu ali da, acho que eu tava na Rubem Berta, né? Ali já era Rubem Berta. Aqui é Moema, então a gente sai da Rubem Berta e dá essa travada aqui. Esse farol é sempre demorado, mesmo quando tá sem trânsito. É a primeira vez que eu passo aqui de moto. Normalmente é bem apertado. Vamos ver se eu consigo me enfiar aqui nos espacinhos. É pra não ficar muito tempo parado aqui. Eu acho que aqui não é perigoso. Eu sempre tem gente aqui, sempre tem vendedor ambulante. Mas é um lugar muito movimentado. E apesar de ser a Avenida dos Bandeirantes aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Opa! Oh. Se a gente ficar um tempinho aqui, a gente vai ver um avião passando, que aqui já é a final. Essas torres aí na frente fazem parte do sistema de iluminação da final do aeroporto de Congonhas. E o avião passa aqui lambendo. Logo que eu virar aqui, eu vou virar à esquerda, né, pegar a Bandeirantes. Logo que eu virar à esquerda, a gente vai ver a pista, né, do aeroporto de Congonhas. A pista fica um pouco mais elevada, mas a gente consegue ver ali a rampa, né, o talude da pista.
Bom, então eu tava falando, né, que eu sempre usei o YouTube como fonte aí de aprendizado, né? E é legal que eu sempre aprendi mais ensinando. Então, ó lá, tá decolando nesse sentido. É, dependendo do vento, o avião pode decolar para esse sentido ou pode pousar nesse sentido, né? Quando ele pousa, ele vem bem baixinho, bem legal. Então, galera, sempre eu sempre aprendi mais quando eu ensino, né? Quando eu explico alguma coisa. A corridinha aí foi dada a largada pra corrida do farol. Toda saída de farol é assim, velho. Galera dando o máximo. E a gente sai, acelera tudo que pode, volta pra faixa azul e segue o trânsito. Ó, aqui à direita já é esse morro aqui já é a pista do aeroporto de Congonhas. Então todo esse espaço aqui à direita são a pista, os hangares, todo o aeroporto de Congonhas. Eu vou passar, vou atravessar ele todinho quase. Na verdade ele todo. Ele só vou entrar na Imigrantes lá na frente. Então, galera, esse canal é para isso também, é para eu aprender junto com vocês. E tudo que eu for aprendendo aqui a gravar, como fazer, enfim, eu quero de alguma forma compartilhar isso com vocês também, porque talvez uma forma mais fácil para mim de aprender e conseguir melhorar também, mas se alguém aqui também quer aprender, também quer começar, também quer fazer alguma coisa, né? Então eu quero poder compartilhar isso com vocês. E compartilhar também um pouco do que eu aprendi na vida toda, né? No comecinho eu falei lá que eu sou engenheiro civil, tô estudando mais para projeto, tenho experiência em corporação, então também ensinar um pouquinho, passar um pouquinho disso para vocês, de tudo isso que eu vivi, tudo que eu aprendi, todas essas situações, né? E a gente passa aí pelos erros e acertos, altos e baixos. Eu sei que isso acaba sendo muito específico, eu sempre trabalhei dentro do mercado imobiliário, dentro da área de engenharia, talvez não faça sentido para muita gente, mas eu quero também poder compartilhar alguma coisa disso para, enfim, se ajudar alguém já valeu, né? E também ser profissional nisso, né? Não profissional no sentido de viver disso, de trabalhar com isso, mas fazer disso de forma profissional. É muito engraçado porque tem algumas coisas na vida, né, que a gente compra pelo hobby só, pelo prazer e acaba virando. Eu, há uns anos atrás, eu comprei um drone. Eu sempre gostei de aeromodelismo, avião, enfim. Era alucinado, comprei um drone por puro hobby. Eu queria só voar mesmo. E aí eu comecei a gravar, foram os primeiros vídeos que eu comecei a fazer. Aí eu aprendi um pouco de gravação, de edição. Foi muito gostoso, assim, foi um desafio muito legal de aprender a fazer. E eu acabei usando isso muito dentro do meu trabalho, dentro da engenharia. Eu aprendi ali a fazer aerofotogrametria, aerolevantamento, aerofotogrametria. E por conta disso, eu não vou dizer que eu ganhei dinheiro, mas o que eu economizei com o drone, ele se pagou várias vezes, porque eu precisava ali fazer um estudo. Muitas vezes eu só levantava o drone e já conseguia ter a resposta que eu precisava, e talvez eu precisaria contratar outros profissionais ou fazer outros serviços além daquilo, né? Então o drone, sim, entrou como um hobby na minha vida e acabou virando parte do meu trabalho, virou um puto aprendizado. E no fim ele se pagou várias vezes, né? Então aí a gente. É nesse sentido que eu falo de, pô, vamos fazer com a cabeça profissional, não é? Apesar de que sempre foi um desafio, eu já tentei alguns vídeos aí na frente da câmera e pra mim é difícil ainda. Aqui eu tô dentro do capacete, então tá um pouquinho mais fácil. Mas a cada vídeo que eu faço, a cada que seja um vídeo curtinho ou enfim, a viagem foi uma experiência bem legal de gravar o vídeo, mas a cada vídeo eu penso, eu consigo
eu consigo fazer melhor, eu consigo fazer mais. E é muito gostoso assim essa evolução. E o Rota Santini começou disso, né? Juntando tudo isso. Eu não quero sem roteiro fechado e tal, mas com uma direção, sabe, com um norte. E o principal, né, andar, registrar e compartilhar com vocês. Ou tá dando uma segura. Aqui a gente já tá na Imigrantes, né? São Paulo Expo já tá ali na frente, estamos quase chegando. Mas tá dando uma segurada aqui, ou talvez já seja trânsito da FEICOM. Vamos nós de corredor, que nem Imigrantes mesmo. Bom, as duas faixas de lá estão andando. É isso mesmo, a plaquinha aqui, São Paulo Expo. Cara, isso já é trânsito da FEICOM. Meu Deus, vai estar lotada essa feira. Pois é, galera, eu quero trazer um pouco de tudo pra vocês, sabe? Não é só a estrada, é um pouquinho de cidade também, dessa loucura. Trazer São Paulo do jeito que eu enxergo, porque eu gosto de São Paulo, mas eu vejo São Paulo sob uma ótica diferente do que a maioria das pessoas, né? E trazer essas conversas também, né? A gente põe o capacete e fica viajando na maionese aqui. Enfim, falando sobre moto, sobre viagem, sobre vida, sobre aprendizados, erros e acertos, né? Eu não quero um plano fechado, não. O canal não é sobre moto, né? Mas tem uma direção aqui pra gente seguir. E é engraçado que eu tenho dito, né? Toda estrada ensina alguma coisa, né? Todo trecho ensina alguma coisa. Então, eu quero também aprender junto com vocês pra eu conseguir trazer o melhor conteúdo pra vocês. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse é o Motovlog número 1. Se você chegou até aqui, se você já faz parte dessa rota, e se você se identificou com alguma coisa também, né? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. E já tem mais vídeo vindo aí. Vamos tentar dar uma escapada aqui desse trânsito, né? Porra, aí ficou o trânsito é todinho da FEICOM. Aqui já é alça de acesso do São Paulo Expo. Cara, eu não imaginava que ia estar lotado desse jeito. Não mesmo. Mas ainda bem que a gente tá de moto. Ó o corredorzinho formado, tá vendo? E é um trecho aqui só com duas faixas. Remando aqui, tentando chegar. Bom, agora a gente cruza Imigrantes e já tá dentro do São Paulo Expo. Essa fila aqui é pessoal entrando no estacionamento. E também tem muito táxi, muito Uber, né? Ou, enfim, muita gente que chega só para deixar a pessoa e acaba indo embora. Então talvez nem esteja tão lotado assim a área de estacionamento. Bom, tá cedo, ainda é 11 e pouquinho da manhã aí.
Eu vim cedo achando que não ia estar lotado, porque hoje é dia de semana. E normalmente dia de semana acaba enchendo mesmo a feira assim no final do dia. Teve ano que eu fazia bem a programação, né? Assim, no finalzinho do dia, vinha à tarde para ficar até o final da feira. Mas esse ano me surpreendi, tá? Pelo menos o trânsito tá longe já. Se eu tivesse vindo de carro aqui, 2 horas para chegar. Pode ter certeza. Eu acredito que quem deve ter ficado aí uns 40, 50 minutos, talvez. De... Eu espero que vocês tenham ficado até aqui, né? Bom, vamos até pra cá. É isso, galera. Valeu, obrigado por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham curtido. E a rota começou, né? É isso aí, agora não tem mais volta. Canal criado, Motovlog 1 no ar. Não se esquece, não esqueça de inscrever, deixar o coraçãozinho e deixar seu comentário aqui embaixo. Beleza? Valeu, galerinha!